Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E de início, já vou agradecendo a você por me acompanhar sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Face, do Instagram e também no nosso site, que é o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós vamos falar de um assunto muito interessante, especialmente para empresas, e você já vai saber qual é o assunto. Antes eu quero anunciar para você o profissional que aceitou o nosso convite. É o Dr. Jamol Melo. O Dr. Jamol Anderson Ferreira de Mello é meu colega advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC lá de São Paulo, possui várias especializações na área de domínio e é atualmente sócio da Banca Melo e Mataruco, Advocacia Tributária. A nossa pauta de hoje, atualizações tributárias, como eu disse. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Jamol, muito obrigado por ter aceito pela segunda vez o nosso convite, por aceitar participar aqui do ADV Jus TV. Olá, doutor Marco, tudo bem? É uma satisfação falar com o colega novamente, um grande profissional, comunicador aí da área jurídica, e a gente está aqui para tentar trazer um pouquinho de luz nesse momento difícil que todos vivemos. Sobre o assunto tributário, tem algo que pode sempre ajudar a todas as pessoas aí para sobreviver nesse momento difícil. Sem dúvida, é isso mesmo. Doutor, inicialmente eu quero consignar, voto de parabéns aí para você, apesar já de bastante conhecido dentro da área do direito tributário, né, com muita experiência, como eu falei. O senhor inovou, né, doutor? Mudou de áreas e isso, sem dúvida nenhuma, é salutar a gente ver aí os colegas profissionais alçarem esses importantes voos. E, inclusive, a empreitada tem também uma companhia, doutor, é isso, estou certo? Certinho, doutor Marco. A gente está agora, resolveu, assim, às vésperas da quarentena, abrir a nossa banca, que vai ser uma banca especializada em direito tributário, eu e a doutora Natália Mataruco, já colegas e companheiros e amigos de longa data, e a gente está, assim, tentando fazer algo especializado para poder atender com maior qualidade, não só o público em si, como os colegas advogados e contabilistas. É isso mesmo. Doutor Jamol, agora nós estamos aí, como a gente já estava falando agora há pouco nos bastidores, vivendo um período delicado, né? Um período jamais vivido por todos nós, da nossa geração, aí uma coisa muito completamente inédita, né? E isso também atinge diretamente o empresário, as empresas, e traz, sem dúvida nenhuma, aquele desgaste, aquela preocupação com as obrigações tributárias. Isso realmente é uma coisa que está pegando firme aí em todo mundo, hein, doutor? Realmente, Marco. E, assim, dentro desse contexto, o que a gente verifica, né, principalmente das pessoas jurídicas, é uma dificuldade de manutenção de fluxo de caixa. Que a gente verifica que vai ser decisivo para atravessar esse momento difícil de todo mundo, é você preservar, no caso de uma empresa, você preservar o mínimo de fontes financeiras para você conseguir fazer o pagamento de seus fornecedores, fazer o pagamento de seus empregados. Então, dentro desse contexto, a gente tem aí bastante informações que podem auxiliar o empresário a tomar a melhor decisão gerencial possível. Isso tanto em relação a prorrogações de vencimento, possibilidade de parcelamento, como, inclusive, o que priorizar nesse momento. Ô, doutor, a gente sabe muito bem, né, que essa área, né, o direito tributário, ele é recheado de novas medidas. Isso é uma coisa que a gente conversa com colegas por aí e eles falam, praticamente toda semana sai uma nova medida. Agora, nessa época de dificuldade aí, pelo menos dê uma cessada nisso ou continua?
Na verdade, o que a gente está tendo agora, nesse momento, é que as normas instituidoras de novos tributos, elas estão diminuindo agora, suspensas, né? Inclusive, no âmbito da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, os prazos estão suspensos, não tem novas fiscalizações, e o que a gente está tendo são normas de combate à pandemia, aos efeitos econômicos da pandemia, que são as prorrogações de vencimento, os parcelamentos, essas coisas. Inclusive, nesse viés, né, doutor, tem aí a MP 899/2020, que é a chamada Lei do Contribuinte Legal, que ela, inclusive, virou lei, né, doutor? Era uma medida provisória e ela foi convertida em lei. O senhor achou importante? Ela é bem pertinente? Ela está bem dentro do que era necessário, do que se esperava, pelo menos, doutor? Na verdade, Marco, o que a gente tem aí é que o contribuinte legal, a lei do contribuinte legal, né, a 13.988, ela é uma norma que ela não tem a ver com a pandemia, mas após a conversão da medida provisória em lei, nós já tivemos, dentro dos novos critérios do contribuinte legal, né, que é um parcelamento, uma transação, né, na verdade, a transação dos débitos federais, né, a possibilidade de transação tributária dos débitos federais. Após a edição dessa lei, nós já tivemos uma primeira possibilidade de transação que foi já concretizada por portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita, possibilitando a adesão de contribuintes a um parcelamento diferenciado. O que acontece agora com o contribuinte legal é que até antes do governo atual, os programas de parcelamentos eles eram cíclicos, eles vinham com prazos estendidos e condições de desconto de multas, encargos, penalidades, mas isso sem considerar a condição específica de cada crédito, né? Isso gerava até crítica por parte de alguns, porque eles falavam que o bom pagador ele nunca era premiado, que era melhor você não pagar tributo e de tempos em tempos aderir a esses parcelamentos. Agora mudou esse critério. Agora tem critérios de transação que veem a situação de cada contribuinte. Nada mais justo, né, doutor? Agora, uma curiosidade, doutor Jamal, que às vezes a gente imagina, né, que o empresário tem ali aquela assessoria, tem toda aquela facilidade para ele ficar por dentro, né, das novas medidas, e às vezes tem até alguma nova regulamentação que venha favorecendo dentro daquela atividade que ele exerce. O senhor acredita que, de uma maneira geral, essa comunicação entre o que é editado, entre o que é colocado aí pelo legislador, de certa maneira, não tem assim um link bem direto, ou não? Ou a maioria dos empresários estão bem ligados com isso, doutor? Na verdade, assim, a gente tem os empresários, eles se valem muito dos seus profissionais especializados que são assessores, né? Se um empresário for cuidar de vender, administrar o negócio, cuidar dos empregados e ainda ser especialista em tributos, em fiscal, ele está perdido, né? Então, eles se valem muito dos colegas contabilistas, são muito importantes, e também, dependendo do porte, da situação da empresa, dos profissionais jurídicos, né? A gente é que acaba sendo o transporte. Inclusive, nós é que somos responsáveis por decifrar esse emaranhado de normas, essas alterações legislativas constantes, para evitar que eles caiam em armadilhas e que, às vezes, até por desconhecimento, acabem sendo autuados, tendo problemas com o fisco. Doutor, uma coisa que é corriqueira, né, no âmbito jurídico, né, a gente sabe muito bem, nós completamos 34 anos de graduação, e a gente sabe muito bem que, às vezes, um advogado da área civil pode se dar muito mal na área trabalhista, e assim, o direito penal também pode não se dar muito bem dentro da área do direito do processo civil, né? E a área do direito tributário é uma área bem específica, né? Ela requer realmente um profissional especializado. Às vezes as empresas têm lá o seu corpo jurídico, mas não tem dentro daquele escritório que o representa um advogado que tenha aquela bagagem na área tributária. Isso sim pode ser uma armadilha. Eu acho que seria importante também que todo o empresário se conscientizasse que o profissional do direito tributário, ele é um profissional que tem aquela qualificação para tal, não é isso, doutor Jamal? Marcos, você tocou num ponto importante agora, né? Porque, assim,
Todos nós saímos bacharéis da Faculdade de Direito, especializados em nada, mas temos habilitação para fazermos tudo. Aí nós verificamos que no dia a dia é muito difícil, realmente tem as especificidades de cada área. E às vezes até quando a pessoa de boa fé, não digo que a pessoa, o profissional assessorando, ele está com vontade de fazer alguma coisa errada, mas de boa fé ele está lá tentando ajudar, fazer o melhor dele, mas falta a ele realmente a especialização. Então, dentro desse contexto, é que a gente entende que, assim, o empresário, até os próprios colegas, eles têm que procurar se ajudarem, né, para poderem ter a melhor qualidade disponível para os seus clientes. Eu acredito que sim, é isso mesmo. Agora, vamos falar aqui um pouco mais dentro aí dessas medidas, né, doutor? Me parece que o que saiu mesmo de mais interessante com relação, o senhor já deu aí uma pequena ideia, né? Mas a pandemia, ela forçou diversas prorrogações, né, doutor? E, inclusive, várias mudanças de procedimentos. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Do Simples Nacional, aí também com relação à INSS e à ICMS, doutor. A gente teve, vamos por partes, que senão eu também não consigo lembrar tudo de uma vez aqui, eu vou me perder. Mas assim, desde o final de março, foram sendo prorrogadas várias normas, né? Foram sendo editadas várias normas, trazendo esse benefício. A gente sabe que o tributo a gente paga para custear o Estado, mas num momento desse que às vezes as pessoas não têm dinheiro nem para poderem sobreviver, né? O Estado também tem que fazer sua parte e dar a sua cota de sacrifício. Então, o mínimo que se pode fazer é prorrogar vencimento, e a gente acredita que até se essa situação continuar ruim do jeito que está e se agravar, a gente pode falar até em remissão, que é o perdão da dívida, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Nesse instante, meus amigos, eu quero pedir aqui licença para o Dr. Jamol para pedir a participação no ADV Especial, esse importantíssimo quadro dentro do ADV Jus. ADV Especial, confira comigo. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro do direito imobiliário hoje, falarei sobre o projeto de lei 1179/2020 e os despejos dos aluguéis. Sobre esse projeto de lei, a matéria havia sido aprovada no Senado no mês de abril e, em seguida, enviada à Câmara dos Deputados. Modificado na Câmara, o texto retornou ao Senado como um substitutivo, para mais uma votação. Como o substitutivo foi rejeitado, o projeto do Senado agora segue para a sanção presidencial. Quanto aos imóveis alugados, o projeto suspenderá até 30 de outubro deste ano a concessão de liminares durante a crise do coronavírus, aquelas que são concedidas independente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Os motivos que atualmente justificam esse despejo com liminar e serão suspensos são os seguintes: no descumprimento do acordo assinado por escrito e fechado entre proprietários e o inquilino, na demissão ou extinção do contrato de trabalho quando o aluguel do imóvel é vinculado ao emprego, e quando o sublocatário, que é aquele que aluga do primeiro inquilino e não diretamente do proprietário, permanecer no imóvel após a extinção do contrato. E também, se a partir da saída de algum fiador do negócio, o locatário não apresentar nova garantia dentro de 30 dias. Também, no término do prazo de aluguel, estabelecido no contrato de imóveis não residenciais, como de comércios, por exemplo. Isso vale para os contratos em que o imóvel seria retomado pelo dono em até 30 dias. E o não pagamento do aluguel, cujo contrato não possui nenhuma das seguintes garantias: caução, fiança, seguro de fiança e o uso de fundos de investimentos como garantia do pagamento. Dessa forma, o despejo segue permitido em caso de decisão definitiva, ou seja, na conclusão da ação. Segundo o projeto ainda, a suspensão do despejo não se aplicará nas demais situações, como, por exemplo, locação para a temporada para a prática de lazer, retomada do imóvel após o fim do contrato, para uso do proprietário, de seu companheiro ou dependente e para a realização de obras aprovadas pelo poder público. A suspensão abrange os imóveis urbanos, comerciais e residenciais
e atinge todas as ações ajuizadas a partir de 20 de março, data em que foi publicado o decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade no país. Também, até 30 de outubro, ficariam suspensos os prazos de aquisição de propriedade mobiliária ou imobiliária por meio de usucapião. Voltarei em breve com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até mais. Legal, meus amigos, já, após o nosso intervalo, nós vamos continuar falando com o especialista em direito tributário, o advogado, meu colega, doutor Jamol Melo. Fique aqui, voltamos já. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus TV. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o nosso colega advogado, especialista na área do direito tributário, o doutor Jamol Melo. Nesse segundo bloco, doutor Jamol, por favor, eu gostaria que o senhor externasse. Acaba de sair uma importante medida e ainda está no forno, né, doutor Jamol? Essa informação praticamente ninguém tem. Eu gostaria que o senhor consignasse para a gente, por favor. A gente teve aí a edição essa semana pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é quem define as normas do sistema, né? A prorrogação dos vencimentos dos parcelamentos do Simples Nacional. Então, aquelas pessoas jurídicas que já tinham débitos parcelados, né? Elas agora, as parcelas que estão vencendo em maio, junho e julho, elas foram prorrogadas, respectivamente, para agosto, outubro e dezembro de 2020. Então, não vão ter que pagar agora, tá? Fora isso, dentro do próprio Simples Nacional, a gente já teve, desde do final do mês de março, alguns benefícios que foram também definidos pelo Comitê Gestor, né? A gente teve com relação aos débitos estaduais e municipais que são incluídos dentro do Simples Nacional, a prorrogação dos vencimentos de março, abril e maio, né, que venceram respectivamente em abril, maio e junho, para julho, agosto e setembro de 2020. E com relação à parte federal do Simples Nacional, desses mesmos meses de março, abril e maio, que venceram em abril, maio e vão vencer em junho, a gente teve a prorrogação para outubro, novembro e dezembro de 2020. Então, assim, não há que se pagar nesse momento. Agora é um gap, né, doutor? Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, doutor, da parte principalmente federal, né, que está aí, todo mundo às vezes tem aquela dúvida, mas será possível que eu possa também, o municipal, eu não sei como que eu faço, mas é mais simples. Com relação aí, ainda nós estamos falando ainda assim do Simples Nacional, né, tem esses tópicos importantes aí de tributos federais. Gostaria que você falasse um pouquinho, jogasse um pouco de luz a respeito com relação aos tributos federais, doutor. Então, Marco, para quem não é optante pelo Simples Nacional, ou seja, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, pelo lucro real, nós tivemos alguns benefícios que foram editados também. Em relação ao PIS e a COFINS, né, as contribuições sociais, as que venceram agora em abril e que estão vencendo agora dia 20 de maio, elas tiveram seus prazos de pagamento prorrogados para, respectivamente, agosto e outubro de 2020. De mesma maneira, nós tivemos também com relação à contribuição previdenciária patronal, o famoso INSS das empresas, né? Então, eles que venceram agora em abril e maio também foram prorrogados seus vencimentos para agosto e outubro, respectivamente. Tem a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, a famosa desoneração, que é uma lei de 2011, né, que trocou o INSS por uma contribuição sobre a receita das empresas.
De mesma maneira, também vencidas agora em em abril e maio, foram prorrogados para agosto e outubro. É que é muito prazo, né, doutor? É difícil a pessoa gravar todos, né? Mas é importante que está lá consignado e a pessoa pode, o empresário, quem realmente está aí necessitado de ter esse esclarecimento, está lá consignado. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, doutor Jamol, com relação a gente, inclusive, já externou aqui um pouquinho antes, né? O pessoal gosta muito de saber a respeito o que vai rolar com relação a INSS, a ICMS, né, doutor? Evidentemente que é sempre uma linha de procura e de preocupação, o FGTS. Esses 3 itens que o senhor poderia falar um pouquinho, doutor Jamol? Marco, do INSS, como eu disse, já tiveram algumas prorrogações, né? Depois eu queria até explicar um pouquinho sobre o que fazer se não tiver condições de pagar até quando vencer. Com relação ao ICMS, não saiu nenhuma norma. O Estado de São Paulo está numa posição bem rígida, né? E até porque diz que não tem dinheiro para fazer frente à pandemia, pede repasso de verbas da União. Já com relação ao FGTS, tivemos sim. As contribuições para o FGTS que venceram desde março, elas estão prorrogadas, todas elas, para a partir de julho. Então, março, abril, maio, junho, vão começar a pagar a partir de julho, com a possibilidade de parcelar em até 6 vezes sem acréscimo. Então, esse também é uma coisa importante. E também a gente teve, com relação às pessoas que já tinham FGTS parcelado, um benefício de prorrogação dos vencimentos do FGTS. Doutor Jamol, e agora com relação ao Sistema S, né? O que pode ser externado? Bom, o Sistema S, né, aquelas contribuições para o terceiro setor, que são integrantes do INSS, né, quase, porque é a mesma base de cálculo, é uma alíquota adicional, né, elas foram cortadas pela metade, tiveram 50% de desconto aí nos próximos 3 meses. Então, isso também é um benefício para desonerar as empresas. Doutor, agora quem nos acompanha nesse momento, com certeza todo mundo quer saber, né, o que está inserido ali na seara do imposto de renda da pessoa física, doutor? Bom, Marco, com relação ao imposto de renda de pessoas físicas, né, o prazo de entrega, que era dia 30 de abril, ele foi prorrogado agora para o final de junho. Né? Essa é a notícia que todo mundo queria. Então, deu mais tempo, porque inclusive foi prorrogado, porque muitas das coisas que as pessoas precisavam para fazer a declaração, né, a papelada, ir no banco, ir na imobiliária, procurar saber das fontes pagadoras, das despesas que teve, tudo isso acabou travado com a quarentena, né? Só que aí tem um outro benefício decorrente, porque prorrogado o prazo limite para entrega da declaração, também o prazo para pagamento da primeira parcela do imposto de renda, quem estiver devendo, né, porque alguns têm a restituição, mas tem aqueles que têm a pagar. Ela também está prorrogada, né? Então, esse é o benefício. Certo. Doutor, agora o que a gente pode falar, né, para aquele contribuinte de uma maneira geral, né? Evidentemente que estamos falando aqui de direito tributário, quando a gente é remetido para essa importante matéria, a gente pensa muito na área empresarial, né? E aquele usuário que ele não está conseguindo, ou não, principalmente por esses motivos que já falamos aqui, ele não está conseguindo, né, cumprir com todas as suas obrigações. Ele não precisa pôr as 2 mãos na cabeça, né, doutor? Marco, eu acho que assim, eu queria dar um recado que não é só para aquele que não está conseguindo pagar. Eu tive alguns clientes e alguns amigos que chegaram para mim e falaram assim, olha, está tendo essas prorrogações de vencimento de tributos, mas eu vou pagar agora, porque senão eu vou ter que pagar lá na frente. E a minha ideia é o contrário. Eu acho que assim, até é um benefício legal e ele tem que ser utilizado por todo mundo que possui uma empresa que tem que manter sua fonte de renda, né? Então, assim, dentro desse contexto, o que acontece? A gente tem aí, uma primeira coisa que tem que ser considerada é que até o vencimento desses tributos que foram prorrogados, você não vai ter nenhum encargo, nenhum acréscimo.
Então, você pagar antes, inclusive, você teria que fazer a conta invertida em termos financeiros, né? Você está adiantando um pagamento, você não está tendo benefício nenhum para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, se chegar na data do pagamento e você não tiver condições de pagar, né, você tem benefícios na legislação para você parcelar a dívida. E nesses parcelamentos hoje, o que incide de encargos, se você for lá e parcelar na data do vencimento lá na frente, agosto, outubro, novembro, dezembro, vai incidir somente a Selic. A Selic é a menor taxa de juros que você tem no Brasil hoje. É 3% ao ano, e ainda com viés de corte pelo Copom. Então, assim, se você for pedir um financiamento no banco para pagar isso, você vai pagar muito mais. Muito. O melhor que existe é você preservar teu fluxo de caixa, pagar o que é mais importante hoje, que é o seu fornecedor, que é o seu funcionário, fazer a sua manutenção e deixar para ver o tributário lá na data do vencimento, né? Inclusive, uma última coisa que eu queria falar, né, que a gente já mencionou aí, é com relação à tal da remissão. O que é a remissão? Em direito tributário, você tem a remissão como a possibilidade de perdão do tributo. É uma coisa muito excepcional, mas o tempo que a gente vive é muito excepcional. O que está acontecendo é uma coisa inimaginável. Então, eu acredito que existe até essa possibilidade lá do outro lado do rio, né, que a gente ainda está remando contra a correnteza nesse momento difícil de pandemia, e existir essa remissão. Então, assim, vamos deixar as coisas para os seus devidos tempos e priorizar o dinheiro da empresa para as coisas imediatas. E, na verdade, né, doutor, o que o senhor está falando ficou muito bem claro, mas eu quero sublinhar aqui para todos aqueles que nos acompanham e que se interessam e necessitam da matéria, o que o doutor Jamal fez, um resumo muito importante, interessante da área tributária, é o seguinte: agora não é necessário ir afoito para cumprir obrigações que são devidas, que devem ser cumpridas sim, mas o contribuinte deve jogar com o que a lei lhe está facultando, lhe está oferecendo, está possibilitando para que a empresa tenha aí, quem sabe, perdure, tenha uma saúde fiscal, financeira, muito mais interessante do que ele ir aí buscar subterfúgio, como a gente sabe muito bem que o valor da taxa Selic em relação a valores que são cobrados por empréstimo são assim, completamente diferentes, né, doutor? É isso aí. Marco, e até eu queria ressalvar uma coisa aqui que estava me fugindo, que é muito importante. Eu não estou incentivando ninguém a sonegar, tá? Não. É muito importante que se diga qual que é, mesmo que você não tenha condições de pagar na data do vencimento, qual que é a atitude correta. A atitude é declarar o valor, fazer o cumprimento da obrigação acessória, seja a GIA em ICMS, seja a declaração do Simples Nacional, seja a DCTF, seja SPED fiscal, para quem na área entende isso. Então, declara o valor do tributo devido, mas não pague. Uma coisa bem diferente é você sonegar, não emitir nota fiscal, não declarar, aí você tem um risco penal. A gente não está dizendo isso, a gente está dizendo, pregando que você prorrogue e que se chegar lá no vencimento, se não tiver condições de pagar, você possa se dizer como inadimplente e usar o benefício de um parcelamento ou estudar uma outra medida. É isso mesmo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui dentro do ADV Jus TV. Confira, por favor. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar dos cartórios frente à pandemia Covid-19, popularmente conhecida como coronavírus. O cartório, como já disse em outras oportunidades, ele é serviço essencial, então ele manteve-se aberto com horários reduzidos, carga de 4 horas, das 9 horas às 13 horas da tarde. E no dia 24 de abril, falando um pouquinho do provimento 12 de 2020 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, liberou os atos notariais à distância por assinaturas digitais. Porém, esse provimento ele só tem durabilidade de 30 dias e que vai finalizar agora no dia 24 de maio de 2020.
Esse provimento ele tem uma série de circunstâncias dentro dele, porém ele regulariza expressamente os atos notariais à distância com assinaturas digitais a partir do certificado ICP Brasil das partes e do notário. Esses atos notariais eles ocorrem à distância, porém com videoconferência a ser feita e salva na serventia, e também os documentos da parte e as assinaturas das minutas por assinatura digital, também pela modalidade do ICP Brasil certificada. Então, esse provimento ele foi um avanço, eu acredito que ele vai se estender, porém, a validade a princípio só foi de 30 dias para a pandemia, mas como está em todos os estados brasileiros aí trabalhando com esse provimento, então eu acredito que ele vai se estender e depois provavelmente normatizar o trabalho, até porque nós estamos falando de futuro, e um futuro que nós fomos obrigados aí a participar e se estabelecer, com novos ideais, com novas metas e novas formas de trabalho. Um outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o divórcio unilateral. Ele vem sendo discutido, atualmente no Rio Grande do Sul foi liberado, porém não vale isso nacionalmente, ele ainda é discutido e no estado de São Paulo, por enquanto, proibido. Meus amigos, por hoje é só, nos vemos em breve e seguramente também com uma reunião fraterna com todos os advogados, conhecidos, amigos, clientes, voltando à normalidade, é o que eu espero. Um grande abraço a todos, em especial ao Dr. Marco, do ADV Jus, que sempre cuida de todo mundo com um grande zelo e carinho. Um abraço, nos vemos em breve, até logo. Ok, muito obrigado. Doutor Jamal, nós chegamos no finalzinho do nosso ADV Jus TV de hoje. Eu gostaria que o senhor deixasse aí, consignado, evidentemente que não temos aqui o objetivo de esgotar a matéria, ainda mais uma matéria tão ampla e também tão importante como é o direito tributário e que o senhor tem tão interessante domínio, Mas evidentemente que às vezes ficou faltando aquela consideraçãozinha final. Eu gostaria que o senhor colocasse, por favor. Meu amigo, eu só, na verdade, tenho a agradecer pela oportunidade, A gente aqui está prestando um serviço de utilidade pública, Esclarecendo para os empresários e até para os colegas advogados, o que pode ser feito, que realmente o direito tributário, a matéria fiscal nesse momento não tem que ser prioridade. Prioridade nossa é de sobrevivência, não só das pessoas físicas, como também das pessoas jurídicas. E eu acho que esse trabalho que você faz é excepcional. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição para tudo que precisar para ajudar a passar esse momento difícil. Tá certo. Eu sim é quem agradeço, viu, doutor? Novamente reitero aqui meus votos de êxito na nova empreitada. Tenho certeza que tudo vai sim ter um vislumbre lá na frente de bastante sucesso, de uma importante conquista. Você merece, sua colega merece. Eu tenho certeza que isso vai sim acontecer aí para vocês, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Olha, meus amigos, eu agradeço imensamente você por nos acompanhar sempre aqui no ADV Jus TV, que você já conhece. Vai ao ar o programa em média todo domingo às 12 horas na TV RP Canal 9 e depois que você pode conferir novamente, ok? Normalmente às terças-feiras, 10h30 da noite. Além do nosso site, que é o advjus.net. Nesse instante, peço que você, por favor, se inscreva em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. ADV Jus, estou ligado, ADV especial. Venha fazer parte, você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.